Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião, sexta-feira 19 de julho. Vão comentar, analisar as notícias com você o Roberto Mohamed, advogado, e também advogado Ronaldo Serápicos. E a gente começa, talvez tenha sido o grande fato político de ontem, o discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, novamente candidato republicano. Ontem, no final da convenção, ele fez um discurso 1h30, estilo Fidel Castro, messiânico. Um ponto impressionante do discurso dele é que ele fala que vai resolver os problemas do mundo em 1 mês e meio de mandato. 45 dias, ele não fixou exatamente o prazo, mas ele acaba com a imigração ilegal, com a inflação, com a guerra na Ucrânia, com a guerra em Israel, com a ameaça russa sobre Taiwan. Tá tudo, elegeu o Trump, está tudo liquidado. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Você quer dizer ameaça chinesa. A ameaça chinesa sobre Na verdade, Taiwan. ele acaba com o seguinte, ele tira todos os navios americanos na costa de Taiwan e entrega para os chineses, ele acaba com a ajuda militar para a Ucrânia e fala para o russo que pode fazer o que quiser e anexar tudo de uma vez. Israel ainda não entendi qual é a dele, mas porque ele é mais pró-Israel do que o próprio Biden. Talvez mande os navios americanos bombardearem o que sobrou da faixa de Gaza. O Trump é um doente, né? O que me assusta, Paulo, é que o vice dele é muito mais doente do que ele. O cara é completamente maluco. Agora, tem me chamado a atenção, está todo mundo fazendo pesquisas, e eu acho que realmente o Biden não tem condição de ser o candidato à presidência, porque não tem nem mais condições de exercer a presidência. E a teimosia dele vai custar caro, vai entregar o mundo para um maluco como o Trump. Que tem muita coisa em comum com a nossa sucessão de experiências de caras assim, né? Porque ele tem um pouco de Bolsonaro na questão do estilo, mas ele também tem um pouco de Lula, né? O rei de falar besteira, de se manifestar sobre o que não deve. Mas o que me chama a atenção nisso tudo é que as pesquisas apontam ele com 7% a mais nas intenções de voto. A Hillary, quando foi candidata contra o Trump, teve 5 milhões de votos a ele. O que dá, eu acho que 7%, 6%. O problema é que no sistema americano não importa quantos votos você teve no total, mas quantos delegados que você teve. Tanto que nos Estados Unidos, as emissoras de televisão, quando fazem pesquisas, são pesquisas feitas por consórcios de institutos, não é como no Brasil. Por quê? Porque eu não posso fazer uma pesquisa nacional, eu tenho que fazer pesquisa estado por estado. Normalmente eles vão para os estados pêndulo, que são aqueles que cada eleição viram de um lado para o outro, e os estados que são os decisivos, como é o caso da Califórnia e da Flórida, e Nova York. Esses estados são decisivos porque são os que têm mais delegados no colégio eleitoral que elege o presidente dos Estados Unidos. E lá não tem proporcionalidade. Já se tentou fazer uma emenda constitucional criando a proporcionalidade nos delegados, só que isso, e é verdade, tornaria o sistema americano desnecessário, porque se você tiver, por exemplo, a Flórida, que tem 70 delegados, um elege 30 e o outro 40, é melhor fazer eleição direta e esquecer a questão dos delegados, porque você vai ter o reflexo dos votos no colégio eleitoral, é preferível ir pelo voto direto. Então, o sistema americano, ele não está... a gente não pode discutir o certo e o errado, porque os Estados Unidos são uma federação pura, ou uma confederação até mais. Os estados têm total autonomia. O poder central, ele na verdade tem limitações. Embora hoje ele se imponha sobre os estados têm total liberdade. É uma coisa histórica da independência, mas o sistema deles, o brasileiro tem mania de julgar tudo e todos, né? E a gente não tem a menor capacidade de determinar se está certo ou se está errado, porque é um sistema deles há 300 anos, então isso não vai mudar. Mas o problema é o que isso acontece para o mundo. Por exemplo, a gente tem certeza que a ajuda militar americana para a Ucrânia acaba.
Acaba, ela termina, totalmente. As relações entre Estados Unidos e Rússia no tempo do Trump eram absolutamente tranquilas. Nunca houve um problema. O problema do Trump é a China. E eu não acho também que ele seja louco a ponto de determinar uma ação militar em relação a Taiwan, principalmente com a fábrica de supercondutores americana ficando pronta, que era o grande problema, a dependência americana da fábrica que fica em Taiwan. Tirando isso, eu acho que o mundo vai ficar novamente na corda bamba durante 4 anos. O que me espanta é a falta de autocrítica do Biden. Eu acho que o Biden é muito mais parecido com o Lula do que a gente imaginava, né? De não se perceber o quanto ele está fazendo de mal em não abrir mão da candidatura dele. É o Lula não percebendo que se ele ficar calado, ele vai ser um ótimo presidente. Cada vez que ele abre a boca é um desastre. Ronaldo, o Trump está mais para doente, como acha o Mohamed, ou mais para fanfarrão? E segundo, ele vai ter todo esse poder para ter o mundo na mão, ou o Congresso, a democracia, as instituições americanas vão colocar freios nele? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, telespectador de Opinião. Primeiro, sobre o estilo do ex-presidente, possível próximo presidente norte-americano, Donald Trump, ele é fanfarrão, é o estilo dele. Né? Ele não tem nada de louco e não tem nada de puramente fanfarrão na forma como ele se conduz. É um estilo de se comunicar, e que é o grande forte dele, a comunicação. Ele consegue transmitir ao seu eleitor a sua mensagem, é populista, ele fala o que as pessoas querem ouvir, e ele, nos últimos anos, começou a conquistar um pedacinho do eleitorado que não gostava dele, que não votou nele, e com esses últimos episódios, a situação dele melhorou demais. Para mim, nesse momento, é o presidente eleito dos Estados Unidos. O atentado ocorreu de uma forma nunca vista, né, na história da humanidade. Ele era o centro das atenções, das imagens, das câmeras, no momento em que ocorreu o atentado. E a sequência dos eventos, a forma como ele se comportou, né, na sequência do atentado, se dirigindo ao público, levantando o punho, o que gerou uma fotografia histórica sensacional, uma foto que, em termos de imagem publicitária, tem um significado muito forte, porque a campanha estava sendo vencida pelo Trump na base da comunicação. Eu não acredito, não entendo que o presidente Biden esteja fora da sua condição intelectual, cognitiva. Eu acho que ele tem uma grande dificuldade de se comunicar. Eventualmente ele mistura um nome, eventualmente ele comete uma gafe de linguagem, mas são coisas que acontecem com todo mundo, inclusive com o Trump. O Trump já errou várias vezes nome de pessoas e tal. O problema é que o Biden faz isso no meio de raciocínios, está aí a foto fantástica, né, que é a imagem que qualquer candidato usaria, né, em termos técnicos ela é perfeita, né? Aparece a bandeira de um lado, o punho do outro, os seguranças embaixo, seguranças do Matrix, né, daquele filme Matrix. Então é uma imagem que, em termos de comunicação, que já é o forte do Trump, é muito significativa, e a demora do Biden em perceber que ele não tinha capacidade em termos de imagem, de postura, de comunicação, de competir com o Trump, enterrou definitivamente a campanha democrata. A Hillary Clinton provavelmente teria mais chances, poderia ter um enfrentamento, perder por uma margem menor, mas eu não acredito, Roberto, que mude mais o resultado da eleição. É muito forte o que aconteceu e mostrou uma fragilidade, inclusive, do Partido Democrata, que não mostrou postura, punho, firmeza para conduzir o país. Então as pessoas começam a duvidar também do partido, não só do presidente, né? Agora, com relação ao estrago que o Trump vai fazer como presidente, eu não tenho a mesma percepção, porque ele já foi presidente dos Estados Unidos por 4 anos, não aconteceu nenhum desastre, ele foi atrás de algumas das metas populistas que ele tinha com relação à imigração, principalmente, não houve nenhuma tragédia imigratória nos Estados Unidos durante a gestão dele, teve uma dificuldade para os imigrantes se legalizarem, entrarem no país, mas não foi uma caça às bruxas, e a política internacional dele foi mais de bravata do que de fatos reais, não aconteceu nada de extraordinário. É possível, e eu acredito que vai diminuir
a ajuda à Ucrânia, isso parece ser um fato, porque há uma força interna, a opinião pública americana não quer repetir erros que os americanos já cometeram, como por exemplo o Vietnã. Todo mundo vai lembrar do Vietnã, os americanos investiram. A única diferença é que não mandaram tropas agora. Mas você gasta bilhões com uma guerra que eventualmente a Ucrânia perca, é mais um desastre para a imagem dos americanos no planeta. Então, talvez uma retirada seja uma coisa que o próprio Estado americano, não o Donald Trump, que o Estado americano esteja planejando fazer. Então, não dá para a gente dizer que isso vai ser uma tragédia. A postura dele com a China é uma outra história, tem muita coisa para acontecer ainda. Taiwan não vai ser abandonado dessa forma, porque há também não só um interesse econômico em Taiwan, mas é um interesse político nessa disputa de poderes. Nós estamos, de uma certa forma, revivendo a Guerra Fria, e aí esses elementos são emblemáticos, né? Então eu vejo assim, Paulo, o resumo. Acho que o Trump venceu essa eleição, dificilmente, só um desastre muito grande para ele perder, e o mundo não vai acabar por causa disso. Eu também, quanto ao que o Serapis falou, realmente o mundo passou por ele e continua existindo. Só que a gente tem que lembrar que o primeiro Trump foi durante a pandemia, né? E ele tinha, o nosso aqui ficava fazendo o papel de mico, imitando o que ele fazia lá, porque ele é negacionista. O grande problema do que acontece hoje, a questão da Ucrânia, você falou, o americano não tem medo porque não seria um novo Vietnã, seria o fim do mundo, porque uma guerra com a Rússia aberta, assim. Se você tem arma nuclear de um lado e de outro, não vai ficar disparando tiro. Você vai apertar botão. Não tem por que se controlar. Não, vamos fazer um acordo, a gente não usa arma nuclear, mas vamos brigar. Não existe. Então, ontem o Trump falou que vai construir um domo de ferro, igual o de Israel sobre os Estados Unidos. Uma das coisas que ele falou foi essa. Né? Mas com a Rússia, a relação entre o Trump e o Putin nunca foi ruim. O problema do Trump é a questão da China por uma guerra comercial. Não pense você que o Trump está preocupado com Taiwan. Que ele falou também ontem que vai colocar 100% de taxa sobre os produtos chineses. Então eu não vejo diferença aí. Agora, que a Ucrânia cai, porque... Vocês lembram que no último ano do governo dele, ele queria tirar os Estados Unidos da OTAN. Que, na verdade, muita gente se questiona se tem razão, depois da queda do muro de Berlim, razão para a OTAN existir. Ou para os americanos fazerem parte da OTAN também. Não existe razão mais para ela existir, porque não há mais o perigo de confronto. Todos os países da Cortina de Ferro, do Pacto de Varsóvia, a maioria entrou para a OTAN. Então não existe mais isso. E a Rússia não é mais o que ela era, não é uma ameaça ideológica, nós contra eles. Então a OTAN, na verdade, é um desperdício de dinheiro absurdo. A Europa que se cuide, a Europa que se vire. O ponto de vista do Trump não é maluco. Não tem mais razão para a existência da OTAN. É por isso que eu digo, Roberto, tem alguns pontos lá que ele fala... Que ele não está errado. E que, não sei se ele não está errado, mas ele tem suporte, tem apoio interno. E você sabe que até o negacionismo que você mencionou, não é uma coisa que ele é negacionista. Ele escolheu deliberadamente ser negacionista porque identificou uma parcela significativa da população norte-americana que pensava da mesma forma. Ele usa isso, como aconteceu aqui. A mesma coisa, no Brasil, os populistas usaram essas ideias porque algumas pessoas entendiam dessa forma. Você imagina, eu estou morrendo de fome, meu comércio está fechado, meu trabalho não está produzindo, eu não consigo pagar meu aluguel. Tinha muitas pessoas abraçaram essa ideia, porque falaram, bom, eu prefiro que alguém morra do que todo mundo morra. Né? Então o negacionismo foi utilizado deliberadamente por lideranças políticas no mundo inteiro, não é a exclusividade do Trump. Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta sexta-feira tem como comentaristas o Ronaldo Serápicos e o Roberto Mohamed, os dois são advogados. É uma campanha bem-humorada, mas é uma campanha, evidentemente, de destruição da imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem sendo questionada. E é uma discussão, a gente tem dois pontos de vista conflitantes aí, numa discussão de dois jornalistas, vamos a eles e depois a gente debate
as duas posições. A quantidade de peças produzidas e distribuídas, né, postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou, é uma coisa profissional. E nessa situação, se você consegue identificar a origem, eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso, porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa. Valdo, eu concordo geralmente com você, mas dessa vez não, eu vou discordar, sabe? Não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação. Não tem sentido nenhum. Duas posições completamente antagônicas, né? Foi demais. Ele tem falado algumas bobagens, e ele fala normalmente, mas o Merval acabou com ele. Desde o tempo do Império, né? Você lembra de ter comprado jornal naquela época, Paulo? Desde o tempo do Império se fazia meme do imperador. Então, ele reclamava muito comigo, Dom Pedro II disse. E o que ele falou é uma tremenda bobagem. Segundo, coisa de profissional, essas chaves são feitas por adolescentes. Qualquer adolescente faz um negócio desse. Quer dizer, esse cara ou ele é desconectado da realidade, ou ele está buscando argumentos, e por sinal a Globo News... Eu adoro o programa da Natuzaneri, acho que ela é uma das maiores jornalistas do país, mas esse da Sadi, já desde que ela começou a apresentar, eu não gosto muito do estilo da Sadi. Ela se impõe sobre os comentaristas do programa dela de uma forma muito assintosa. Tipo, eu sou boa demais e eu nem preciso de vocês estão aqui para fazer figuração. É o contrário do programa da Natuza, que deixa eles falarem o que eles querem. Mas a Globo News tem, como qualquer emissora, esse tipo de problema. Isso aí é censura pura. Porque, primeiro, não é coisa de profissional, isso é molecagem, tiração de sarro. Isso a gente tem, ele é contra o humor. Quer dizer, a gente não vai poder fazer mais charge política. O que mais alimenta, desde o tempo, lembra do Cacete e Planeta? Cacete e Planeta hoje não passaria na televisão. Por quê? E qual era o maior alimento dos cacetas? Era a política. Então vamos começar a ter um pouco mais de bom senso para não falar essa besteira que ele falou e o que é pior, o que está embutido aí, que é o desejo de censura. A regulamentação que se discute em relação à inteligência artificial e às redes sociais, vamos deixar claro, eu entendo que tem que se limitar a uma coisa, o anonimato. Por quê? Porque o anonimato é inconstitucional. Eu já cansei de dizer aqui. Leiam um dispositivo constitucional que diz que é livre a manifestação de pensamento, exceto sendo vedado o anonimato. O que significa isso? Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu me identifique. Estou errado, professor? Falou, então, a Constituição, se a gente seguir a Constituição e regulamentar este artigo, acabou. Você resolveu o problema das redes sociais, em que os caras se escondem atrás de pseudônimos, se escondem atrás de perfis falsos, muitas vezes tem 1000 perfis falsos. Por quê? Porque as redes sociais não estão nem aí, a Meta quer que todo mundo se exploda, contanto que ela ganhe dinheiro. Então, a regulamentação ela é relativamente simples. É determinar ao administrador de rede social que ele tem que tomar todos os cuidados para identificar quem tem perfil nele, e o Facebook, quando começou, não sei se você lembra, você tinha que ser convidado por alguém para entrar. Aí eles abandonaram isso, lógico, porque aí eles quiseram se expandir. Mas a grande questão aí é, nós temos que condenar o anonimato. O anonimato ele é covardia, ele é sacanagem, e ele é exatamente aquilo de destruir reputação e tal. Agora, tirando isso, tem que regulamentar mais nada. Tem que regulamentar. É uma regulamentação muito simples. O problema é que estão começando a transformar o negócio num jogo. E aí a direita diz que querem censura, quando na verdade quem queria censura era a direita, porque defende a ditadura. Mas a esquerda também nunca foi muito dada à democracia, essa é a verdade. Então vamos começar a olhar, vamos começar a prestar atenção no que a gente fala, para não falar bobagem que o Valdo falou. E que o Merval colocou ele no lugar dele. Falou, eu tenho que, a partir do momento que eu começar a censurar e editar regra para fazer humor, não, você só pode fazer piada sobre isso, não pode fazer sobre político, não pode fazer sobre negros, não pode fazer sobre mulher, sobrou o quê? Brincadeira, né? Bom, Paulo, para mim, eu concordo com tudo que o Roberto falou. Primeiro é censura, não tem cabimento, a livre manifestação
de uma ideia, de uma brincadeira, de uma gozação. Isso é o direito de opinião que as pessoas têm. Se você regulamentar, você já está criando um tipo de censura. Você não pode tolher. Realmente, a fala aí do político é uma bobagem enorme, porque essa história de profissional, todo comediante que está na televisão, que está nas redes sociais, todos não, mas a maioria são profissionais. O cara vive de comédia, vive de fazer brincadeira, de gozação. O chargista, o cara que faz a charge nos jornais todos os dias, é uma brincadeira, é uma gozação, eles são profissionais fazendo isso, não tem nenhum sentido, né? Você precisaria enquadrar, e já existe legislação para isso, enquadrar como um dos crimes previstos na legislação brasileira. Injúria, calúnia, difamação. E saber fazer a diferenciação disso. Injúria não é o que você se sente injuriado. Injúria é um termo técnico, jurídico, né? Se você me chamar de corintiano, eu vou me sentir injuriado, mas não é uma injúria. Não tem nenhum sentido isso, né? Então, eu vejo às vezes, por exemplo, ministros do STF, que não gostei disso, me senti injuriado, e proíbe. Isso é cerceamento do livre direito de expressão, é censura. Você não pode qualificar a calúnia ou a difamação ou a injúria porque você se sentiu caluniado. Então, se o Haddad se sentiu caluniado aí com a taxação, é só ele provar o contrário. Essa brincadeira, ela se dissipa, ela acaba. Você imagina, vamos lançar uma campanha, eu vi agora Messi perder pênalti, Cristiano Ronaldo perder pênalti, uma vez eu vi o Pelé perder um pênalti no Morumbi. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos acabar com a carreira do Messi, fazendo um monte de meme dele perdendo pênalti. Alguém vai acreditar que o Messi é ruim de bola? Não, não é. Alguém vai acreditar que o Pelé é ruim de bola porque ele perdeu um pênalti? Você pode fazer 1000 charges, 1000 brincadeiras, não vai. Agora, se você falar que o Pelé cantava mal, todo mundo vai acreditar. Então a história é a seguinte, se realmente o ministro não se enquadra nessa brincadeira, ele tem toda a condição de provar isso, com a sua posição, com a sua atitude, com os seus resultados na área econômica. Eu torço muito para ele, torço que dê certo. Eu sei que o ministro da Fazenda é obrigado a arrecadar, mas ele tem que mostrar que isso é necessário e que isso vai levar o Brasil para um lugar melhor, né? Aí acaba, a brincadeira acaba. A hora que a gente perceber que o cara está fazendo um trabalho sério, que é o que o Brasil precisa, essas brincadeiras todas desaparecem. Censura é uma outra história que não tem nada a ver com isso. Censura nós vivemos na ditadura militar e acho que ninguém quer nenhum tipo de censura no Brasil. Foi um período sombrio da história do Brasil, esse período em que foi implantada a censura prévia nos meios de comunicação. A destruição, o ataque à reputação, ainda que sob a forma de brincadeira, é um ponto que a gente precisa analisar. Uma vez, num programa de televisão, eu perguntei para o Paulo Caruso, estavam os dois irmãos, Paulo e Chico Caruso. Eu tinha visto uma charge que eu morri de rir na Veja, do Paulo Caruso. O Vanderlei Luxemburgo era treinador da seleção brasileira e ele tinha trocado, ele falou que um grande escritor francês, Goethe, né, que era alemão, e estavam falando que ele era burro e tal, e ele fez uma charge. Era o Vanderlei Luxemburgo, mas com um focinho de burro, aquele óculos, com a camisa da seleção, e comendo grama. E dizia assim, o treinador Vanderlei Luxemburgo examina as condições do gramado. Eu perguntei, como é que vai ser quando você cruzar com o Vanderlei Luxemburgo no aeroporto aí da vida? Vai ser saia justa? Ele falou, não vai ser saia justa, vai ser porrada. Eu tenho certeza que vai ser porrada. Porque a pessoa que é atingida por essa campanha se sente muito mal e fica indefesa. Vai fazer o quê? Vai reagir como? O Ronaldo tem razão. A única reação possível é desmentir aquela campanha com competência, com verdade. A pessoa fica completamente indefesa diante de uma campanha dessa, né? Mas acontece que o problema no Brasil... Mas fica popularizado também. Exatamente. A pessoa que é inteligente, ela usa nunca a favor dela. Nunca se bronqueou com quem o imitava. O Tim Maia uma vez ligou para o Beto Hora, e teve aquele caso, né, do Beto Hora dando a entrevista sem dizer que não era o Tim Maia, e todo mundo pensando que o Tim Maia estava na rádio. E o Tim Maia depois telefonou para o Beto Hora e falou o seguinte, eu vou começar a mandar você dar entrevista para mim, porque eu odeio dar entrevista. E essa é a verdade. Muitas vezes você tem que levar. O Luxemburgo teve uma época que andou processando um monte de gente, lembra? Sim. Ele não admitia que falasse.
Mas não tem, todo mundo sabe aquela forma dele falar que é característica. O Zé Roberto, outro dia, contando quando ele chegou no Santos, e o Zé Roberto era lateral. E o Luxemburgo deu a 10 para ele e falou, olha, no meu projeto você vai ser o 10. Aí, e ele contando isso, rindo, vai processar os caras porque estão tirando sarro da forma como ele fala, todo mundo sabe como ele fala. Vai deixar claro isso, Roberto. Por exemplo, o caso do Haddad, que nós estamos falando dele. Se o Haddad se sentir ofendido de verdade por alguma dessas publicações, ele tem o direito de buscar o judiciário. E o judiciário vai analisar se aquilo é uma injúria, uma calúnia, que nem a brincadeira que eu fiz agora. Eu me senti injuriado porque falaram que eu torço para outro time. Eu posso ir para a justiça. E a justiça vai falar, não, amigo, isso não é injúria, isso é uma brincadeira, não tem nada a ver. Não, e agora, se você realmente me impõe uma característica que eu não tenho, com vistas a me desmoralizar e tal, o judiciário vai tomar atitude. Então, a ausência de censura não significa que as pessoas estão desprotegidas. Não, mas nesse caso não é algo que ofende, porque ele é realmente a favor de aumentar imposto e fazer. E a maioria... E as charges são tão infantis, o cara vem dizer que era trabalho de profissional, as charges por adolescente. São muito bem humoradas, né? É para dar risada. Se eu sou o Haddad, estava rindo disso daí. Não tem realmente nenhuma que ofende diretamente a ele. Então, assim, ele tem uma tarefa árdua, difícil nas mãos, realmente. Ele é um cobrador de impostos. Se você vai na Bíblia, tá lá, os cobradores de impostos sempre foram odiados na história da humanidade. Publicano, né? Então, é o seguinte, amigo, você não quer ser odiado porque vai cobrar imposto, não aceita o cargo. Aceitou o cargo, você é um cobrador de impostos. Prove, mostre para as pessoas que esses impostos se transformam em saúde, educação e desenvolvimento do país. Aí todo mundo vai bater palma. Eu vou mandar para o Haddad uma frase de um dos cérebros da Jovem Guarda, né, que era o Carlos Imperial, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim, né? Falem de você, né, Haddad? Faz do limão uma limonada. Depois do intervalo, uma outra polêmica também nesse campo, que é a da seleção argentina. A seleção argentina entoou um cântico racista, homofóbico, né, principalmente contra os franceses ou contra os imigrantes que jogam pela seleção da França, descendentes de imigrantes, e o presidente da Argentina demitiu o secretário de esporte, subsecretário, que queria que a seleção, o capitão, pedisse desculpas, né? O argumento do Milei é liberdade de expressão. Ninguém vai dizer o que a seleção argentina vai falar ou vai fazer. Depois do intervalo a gente vê se quem tem razão, o secretário ou o Milei. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, o presidente da Argentina falou que a seleção fala e faz o que bem entender, é liberdade de expressão. Ninguém tem que dizer o que ela precisa fazer ou falar, Mohamed. Paulo, tem umas coisas que me incomodam muito nesse patrulhamento, e o que é pior, né? Essa ânsia das pessoas aparecerem é que faz isso. Os caras estavam comemorando, se não me engano, eles estavam no ônibus já, né? Quem foi o imbecil deles que filmou e divulgou? Enzo Fernandes, do Chelsea. É um idiota, né? Ele é um idiota. Então, tem coisas que se chamam brincadeiras internas. É como nós aqui no intervalo. Se a gente fala alguma coisa que a gente tem a responsabilidade de não falar no ar, você não pode ficar divulgando depois, senão você tinha falado durante o programa. Essa questão de responsabilidade me lembra a história que aconteceu agora também dos PMs cantando a música lá sobre o Carandiru. Qual o problema? Isso é no ambiente interno, para eles. O problema é o imbecil que filmou e divulgou. Por quê? São brincadeiras internas, são coisas internas. A gente tem que permitir que grupos tenham isso. É o que eu falo. O que se fala num grupo de Instagram fechado entre pessoas ignorantes é problema delas. O problema é quando alguém pega isso e divulga a conversa. Então você está traindo o grupo, ou então você já estava lá para isso. Então, o PM que filmou os colegas fazendo aquilo, quando na verdade é uma brincadeira interna ou um hino interno, é problema deles. O problema é quando querem jogar isso na rede social. Aí todo mundo quer ser juiz e condenar a pessoa, porque a internet é isso, né? Todo mundo agora é juiz. Todo mundo já pega e julga as pessoas com essa... E com uma velocidade assim inacreditável. Então, me preocupa muito isso.
É o caso Então, eu não vejo nada demais. O Milei, é muito difícil você falar ele está certo, né? Ele está certo em alguma coisa. Mas nesse caso, eu acho que o secretário tinha que ter ficado quieto e não se metido. Os jogadores é que, se quisessem, teriam que pedir desculpas. O Enzo Fernandes pediu desculpas. Então acabou, mas ele não tinha nada que ter filmado e colocado. Esses caras têm que deixar de ser. É que é mais forte que eles. É um impulso que a gente não conhece. É que nem o impulso da fofoca. Né? A pessoa, é mais forte que a pessoa. A pessoa às vezes fala, pô, não posso ficar fazendo isso, mas ela faz porque é mais forte que ela. Veja, a gente tem que deixar claro o seguinte, qualquer divulgação racista é inadmissível. Né? Pode ter sido uma brincadeira, o Roberto tem razão nisso. A divulgação deixou de ser brincadeira. A divulgação passou a ser crime. Na maior parte dos países civilizados do mundo, é crime. Então, você não pode concordar com isso. Né? Eu vejo assim, o subsecretário lá, ele cobrou do capitão da seleção uma posição sobre isso. O que seria? Simplesmente repudiar, falar, olha, foi uma brincadeira de mau gosto, terrível, pede desculpa, como o próprio jogador pediu desculpas. Eu acho que é o mínimo que você pode fazer. Você não pode, em hipótese nenhuma, passar pano ou desautorizar ou dar a entender que aquilo é uma coisa normal. Não é normal. Não é normal. Não foi contra imigrante. Né? A gente tem que saber disso daí. Esse canto que eles repetem, que a torcida argentina repete, está enraizada no preconceito argentino contra os negros. A música não fala do imigrante que saiu da Argentina para a França, não fala do americano que foi para a França, fala do camaronês, do nigeriano, fala dos negros que estão na França, jogando muita bola, muito mais do que a maioria dos jogadores argentinos, que eles têm lá alguns que salvaram a pátria, né? É o Messi, é o goleiro, é a zaga, o Di Maria que se aposentou. Mas se você pegar os negros da seleção francesa, qual é o argentino, tirando o Messi, qual é o argentino que é melhor que o Mbappé? Qual? Então vai dizer que o nigeriano, que o camaronês é raça inferior? Isso é covardia, e a gente não pode concordar com covardia. Então os argentinos passaram da hora de se enquadrar nisso. Eles cometem atos racistas sistematicamente contra os povos irmãos, contra brasileiros. Todo o time brasileiro que vai lá sofre alguma coisa racista. A Espanha não tomou atitudes ainda contra o racismo que acontece lá. Então nós precisamos, no mínimo, não vamos fazer caça às bruxas, né? Não vamos punir o cara, lacrar, condenar, mas você tem que repudiar. Né? E um presidente do país não pode achar engraçado uma coisa dessa. Mas, Ronaldo, a gente tem que olhar, a gente tem sempre que prestar atenção na história. Nós já conversamos aqui sobre a questão da Espanha. Por que a Espanha é o país mais... Eu acho que é um dos países mais racistas da Europa. Ela é mais racista que a Alemanha. O espanhol, eles não gostam são mais de ouvir discretos, isso. Né? Mais discretos. Eles são mais racistas porque eles não têm vergonha de serem racistas. Sim. E a gente tem que olhar para a colonização da América do Sul. Aí a gente começa a entender. Não tem um jogador negro na seleção argentina. Por quê? A escravidão, ela tem um fenômeno da América Portuguesa, ou seja, o Brasil, e a América Espanhola, do Peru para cima. Não teve escravos africanos trazidos para Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Não tem. E na Argentina é raríssimo. Eu não lembro de nenhum jogador negro na Argentina. E você anda em Buenos Aires, você vê que tem muito pouco. E são imigrantes. Por quê? A Argentina não conviveu por séculos com essa diversidade racial. Eles se acharam muito tempo a Europa, da América do Sul, até por conta disso. Porque na Argentina, Ronaldo, nem os índios foram escravizados, porque não havia populações indígenas lá. A Argentina tem uma característica geográfica como colônia que foi totalmente especial. Você tinha índios no Chile, você tinha índios no Uruguai e no Paraguai, mas no território argentino eram muito poucos, era mais naquelas áreas de fronteira com os dois países. A população argentina é basicamente descendente de europeus e árabes. Então é preciso entender culturalmente como funciona o argentino também. Eu não estou justificando, eu acho que o racismo é um absurdo. Mas quando você vê o racismo na Espanha, que usou mão de obra escrava nas suas colônias, que explorou outros povos, é obsceno o que eles fazem. Mas no caso da Argentina é cultural, um povo que não foi acostumado a respeitar a diversidade. Esse é o grande problema. Nós também. Aqui até pouco tempo atrás, brincadeiras eram na televisão. Todo
sábado à noite, nos principais meios de comunicação, na TV aberta, era brincadeira de negros, de homossexuais e tal. Então é um aprendizado. E esse aprendizado, para evoluir, precisa que as autoridades se posicionem. O presidente da Argentina teve a oportunidade de repudiar. Não precisava punir ninguém, mas podia repudiar. Falar, olha, não gostei da fala, nós somos contra, mas o cara acha que está tudo certo. Não dá. Muito conceito estúpido, a pessoa passou a se orgulhar dele, né? E o racismo, a homofobia são conceitos, na minha opinião, estúpidos, né? A raça é humana, né? A etnia, a característica geográfica, a característica física da pessoa, conferida pela geografia, não existem duas raças humanas. A raça humana, o Homo sapiens, é uma só. Agora, Mohamed, um episódio interessante dessa semana foi o presidente Lula dizer que lia o discurso na reunião do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para o Conselho da Janja, para não falar besteira. Ali ele leu o discurso. Saiu dali, foi para uma outra reunião e falou besteira. Falou que, chocado com o aumento de agressões a mulheres depois de jogos de futebol, mas se o cara for corintiano, aí ele tudo bem. O problema do Lula, ele acha, e engraçado, né? Quando a gente faz o programa com o André Roncalli, a gente vê isso claramente, né? As pessoas que têm uma tendência de esquerda e acham que criticar o Lula é elogiar a direita, e eu acho que está errado, elas acabam justificando tudo, como se ele sempre soubesse o que ele fala. Não, ele fala muita besteira. Aquela história de Israel, quando ele falou do Holocausto, eu cansei de dizer. É genocídio que está acontecendo na Palestina, porque os judeus, os israelenses que estão no poder hoje, o grupo político que está no poder, não admite a existência da Palestina. Por eles eram erradicados os palestinos daquela área, do território israelense. Não existem dois estados para eles. Isso está no programa partidário deles, não é preconceito, não é falar... Agora, ele não podia ter tocado. Tem algumas coisas que você não precisa tocar como chefe de Estado. E esse é o problema do Lula, ele não tem um limite. Bom, ele nunca soube o que era ser um chefe de Estado. Daí a quantidade de bobagens que ele fala. Pelo menos a Janja fez alguma coisa certa, né? Porque eu acho que ela faz mais mal do que bem, em relação à influência que ela tem com o Lula, que é absoluta, mas, pelo menos nisso, ela acertou. Concorda? Concordo, 100%. Né? A diferença, eu tenho essa similaridade com o Lula, minha mulher também disse para eu não falar besteira, a diferença é que eu não falo quando ela manda, né? Porque eu não desrespeito. Mas você sabe que nesse caso da política, não fale besteira, não diga coisas impopulares, essa que foi a mensagem. Porque o Lula fala muita besteira, mas nenhuma delas é sem querer. Quem conheceu o Lula, se aproximou, acompanhou a forma como ele se comunica, toda vez que ele fala alguma coisa que nós achamos besteira, ele pensou naquilo e disse com uma finalidade. Ele tem um objetivo. As pessoas que acham que o Lula é ignorante, é burro, não sabem o que estão falando. Não, mas isso não sabem o que estão falando. O problema é que ele quer falar só com a claque dele. Então, ele escolheu falar com a claque dele, como vários políticos fazem isso. Né? Quando um político fala uma coisa que você sabe que vai desagradar um monte de gente, ele está querendo agradar aquele nicho dele lá, e o Lula faz a mesma coisa. Então, Ronaldo, em algumas vezes dá para perceber isso. Quando ele bate no juro alto, sim, ele sabe que vai desagradar o mercado. Mas ele sabe que vai agradar o aposentado, a dona de casa, que é o público dele. Então, besteira para nós, mas para ele faz parte do jogo dele. Quando ele dele. fala que a Janja mandou ele não falar besteira, ele está falando para a mulher, está dizendo, olha, tem harmonia na minha casa, eu respeito a mulher. Agora, quando ele fala que o corintiano bater na mulher tudo bem, aí eu não entendo para quem que ele está falando, né? Aí foi a famosa brincadeira estúpida, imbecil, que escapou. Mas, olha, é muito raro escapar alguma coisa do Lula. Ele pensa no que vai falar e mira sempre no público-alvo dele. Então, o que a gente tem que reclamar do Lula é o seguinte, falar, de vez em quando, presidente, ao invés de tentar buscar só o seu público, pense um pouquinho no resto do país também, porque quando você fala alguma coisa que atrapalha a economia do Brasil, isso atrapalha as pessoas que votaram em você também, né? Então é isso que a gente pede do Lula. Então isso que nós chamamos de bobagem, mas achar que ele fala por burrice é uma burrice nossa. E foi o Lula que botou o apelido de Janja na mulher dele? Não, ela sempre teve. Ela já era desde menininha, Janja.
Que combina, né? Lula e Janja. Lula e né? Janja, perfeito marketing. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed e do Ronaldo Serápicos como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo fim de semana para você que você merece.